Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos conversar aí sobre mais um filminho com a temática da Páscoa. Desta vez conversando sobre Ursinho Pooh, A Páscoa de Guru. Filminho lançado diretamente para Home Video em 2004 pela Walt Disney. Esse filme, ele é um pouco difícil de se conseguir, não o filme em si, a edição, eu quero dizer, a edição em VHS. Por quê? Porque este daqui foi um dos últimos filmes da Disney a serem lançados em VHS. Os últimos, propriamente dito, foram Mulan 2, Tarzan 2 e Lilo e Stitch 2. Inclusive, nos trailers, nas propagandas desse VHS aqui, eles falam a respeito do lançamento de Tarzan em DVD e comentam que brevemente haverá Tarzan 2. E Tarzan 2 foi, junto com esses que eu mencionei, os últimos filmes lançados em VHS da Disney no Brasil. Então ele é difícil por conta disso, no formato VHS. Em DVD não é difícil. E hoje nós vamos dar conta dele por conta que é um filme com temática da Páscoa. Aqui, gente, nós vamos ter a seguinte história. Ela vai começar, ela vai ter um artifício que eu achei bastante interessante. Ela vai iniciar na casa do Christopher Robin, que para quem não sabe é o menino que tem os brinquedos do Pooh, é o menino que tem o livro do Pooh, e é por conta do Christopher Robin que a história do Pooh se desenvolve. Então o filme vai começar na casa do Christopher Robin, vai ter um livro de cabeceira que é o Winnie the Pooh. Esse livro vai estar numa espécie de uma estante e a câmera vai se aproximar desse livro e nós vamos ser apresentados a um narrador. Esse narrador, ele não vai ser um mero narrador, ele vai, de uma certa maneira, participar do filme e ele vai ter uma presença muito importante. Ele vai aparecer em momentos chaves, momentos de resolução. Então, um narrador vai ser muito importante. E a figura do livro também. Por quê? Porque os personagens, a depender da conveniência, a depender do que a história pede, eles vão sair deste livro que está na estante do Christopher Robin e vai haver um artifício que vai permitir que eles andem para frente no livro, ou seja, coisas que ainda virão ou não a acontecer, e também para trás, de modo que eles vivenciem coisas que já se passaram. E também de maneira que eles consigam conversar com a gente que está assistindo. Então é uma figura de linguagem bastante interessante essa usada aqui e torna a coisa mais dinâmica, a coisa bem mais interessante. A história em si vai tratar do Guru. O Guru, para quem não sabe, é esse canguruzinho aqui. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Ele é ainda bem jovem, bem mais jovem que o restante da turminha. Inclusive, ele até agora ele só vivenciou uma única Páscoa, até que chega esta Páscoa que o filme vai tratar. E ele está muito animado, porque finalmente chegou o dia e eles vão fazer a caçada aos ovos, vai ser um dia maravilhoso. Ele acorda e vai direto, né, junta a turminha e vai direto para a casa do coelho, que é o responsável pela Páscoa, sendo um coelho. E ao chegar lá, tá todo mundo bem animado, porque a festa vai ser tudo de bom, a festa promete, assim, é incrível. Eles chegam lá e o coelho vem com uma história de que, na verdade, hoje não é Páscoa, hoje é o dia da limpeza anual, é o dia da limpeza de primavera, uma coisa nesse sentido. E eles ficam, nossa, mas que estranho, hoje é a Páscoa, você tem certeza? Não, não, hoje é o dia da nossa limpeza, isso é muito importante. Já vai distribuindo as tarefas, vai falando o que cada um tem que fazer, dando conta dessa limpeza, e o pessoal fica bem decepcionado, fala, nossa, no dia da Páscoa a gente ter que fazer limpeza. Mas tudo bem, eles seguem as ordens do coelho, fazem a tal limpeza lá,
E nessa limpeza, acho que o Pooh ou algum personagem vai localizar dentro de uma caixa, uma espécie de um baú, os enfeites da Páscoa, as coisas relacionadas à Páscoa. Aí eles falam: bom, como a gente já limpou a casa, vamos enfeitar a casa para Páscoa, já que hoje é a Páscoa. Nisso, o coelho não estava dentro de casa, estava tratando da horta dele e tal. E aí, quando o coelho retorna, ele fica muito emputecido com isso. Fala: não, isso está tudo errado, hoje não é Páscoa, eu não quero que essa palavra seja mencionada mais na minha casa, eu não quero saber disso, não quero nem que se fale. E aí eles ficam super chateados, vão embora, porque só o coelho que poderia fazer a Páscoa acaba, por alguma razão que a gente não fica sabendo nesse primeiro momento, por não realizar. Então eles vão embora, mega tristes e tal. E aí o Tigrão vai falar: não, isso tem coisa errada, eu preciso falar com o coelho, a gente tem de reverter isso. E aí vai entrar essa figura de linguagem que eu mencionei para vocês, que vai nos mostrar o que aconteceu na Páscoa anterior, para que o coelho deixasse de gostar da Páscoa. Na verdade, não é nem na Páscoa anterior. O filme vai mostrar uma Páscoa que o coelho vai dizer o seguinte, vai falar: eu nunca gostei da Páscoa. O narrador vai interferir e vai dizer: não, você já gostou sim. Então, a gente vai voltar no passado e vai nos mostrar que realmente o coelho todos os anos organizava a Páscoa, o coelho preparava tudo, o coelho tinha uma espécie de ansiedade para que se chegasse a Páscoa. Vai mostrar como que era a Páscoa anteriormente e vai nos mostrar também o porquê que ele deixou de gostar da Páscoa. E aí é o seguinte, gente, o coelho, eu imagino que o coelho deva ser de Capricórnio, porque o coelho é chatérrimo. O coelho tem manias de limpeza, o coelho tem manias de controle, regrinhas e horários. Ai, tem que fazer isso primeiro, primeiro tem que pintar os ovos, depois tem que embrulhar, depois um monte de regrinha que ninguém quer cumprir. As pessoas querem simplesmente se reunirem e comemorarem a Páscoa. Então ele é cheio de miudezas, de coisas assim que torna a Páscoa em si uma coisa mega chata, porque você tem que esperar os comandos dele, fazer a maneira dele. Então, assim, vai ser mostrado esse flashback da maneira que ele organizava a Páscoa e o que aconteceu na Páscoa do ano anterior, que o Tigrão, os personagens já nem se lembravam mais. Ele preparou uma Páscoa e, como ele fica ditando um monte de regras, o Tigrão, que ali nesse filme vai representar para nós uma espécie de espontaneidade que me interessa muito mais do que essa mania de controle, o Tigrão vai, como eu posso dizer, não vai seguir essas regrinhas bobas dele, e isso vai deixar ele muito decepcionado. E o guru da história, na primeira Páscoa da vida dele, vai dizer o seguinte: nossa, você foi o melhor coelho da Páscoa que nós já tivemos, sendo que o Tigrão não é um coelho. O Tigrão é um tigrão. Isso vai ofender profundamente o coelho. Então ele vai pensar o seguinte: bom, já que eu não sou um coelho bom o suficiente para eles, para mim acabou a Páscoa. Eu não vou fazer mais Páscoa, não vai haver mais Páscoa aqui no lugar em que eles vivem, né? Como é que chama? Dos 100 acres, bosque dos 100 acres, aqui não vai acontecer mais, e ele fica com raiva, ele fica ressentido por conta disso. E aí o Tigrão vai fazer com que ele mude de ideia e ele vai dizer que não, que para ele já deu, ele não quer saber de Páscoa, nada disso. E aí nós vamos ter uma intervenção do narrador que é muito interessante. Essa intervenção ela vai ser mais ou menos igual à intervenção que teve no Charles Dickens, O Conto de Natal, que nós já até conversamos aqui várias versões, que o fantasma dos verões passados vão interferir na história do Ebenezer e vão falar para ele o seguinte: o terceiro fantasma vai falar para ele que caso ele não mude, caso a maneira de ser dele continue a mesma,
o final vai ser a morte. Aqui nós vamos ter uma cena semelhante, na qual o narrador vai mostrar para a gente e para ele também, para o coelho, as páginas que ainda estão em branco e o que virá se ele continuar dessa maneira irredutível do modo como ele está. E o que virá? Todos do Bosque dos 100 Acres vão se mudar dali e ele vai ficar ditando as regras dele ali sozinho. Ninguém quer cumprir essas regras imbecis e idiotas dele. E ele fala, não, mas não é isso que eu quero os meus amigos aqui, eu preciso deles, né? Não quero ficar sozinho. E o narrador vai falar algo do tipo, então é preciso que haja uma mudança. Se você não mudar, o que vai vir a acontecer será isso. E aí nós vamos ter aquela situação redentora que vai nos remeter à Páscoa. Na verdade, gente, não sei se vocês sabem, provavelmente não, na tradição cristã, a Páscoa ela é uma festa muito mais importante do que o Natal. A festa da Páscoa é uma festa de transformação profunda no modo de ser da gente, é a festa que vai comemorar a ressurreição de Jesus. O deserto é uma festa de extrema mudança. E aqui, lógico, de uma maneira muito sutil, uma maneira para crianças, vai dizer que é preciso uma mudança. O coelho tem que mudar, senão o que está por vir vai ser muito triste. E aí o coelho vai modificar seu modo de vida, vai fazer a Páscoa, né, que só ele pode fazer a Páscoa, e vai nos mostrar, vai permitir que as crianças vejam que o significado da Páscoa não é presentes, não é a mesma lição que nós tivemos no Natal. A lição é a confraternização, é a presença dos amigos, é você estar ali junto dos seus. Então, assim, é um filminho muito legalzinho, é lógico. Não é um filme, nossa, que filme extraordinário a respeito da Páscoa. Mas tem lições aqui muito importantes, de maneiras muito sutis, que talvez sejam bastante pertinentes para crianças, crianças das quais a turminha do Pooh conversa. Bem bonitinho esse filme, bem legal a liçãozinha. Mostrar aqui a edição. Nossa, como eu falei, hein, gente, 13 minutos só para falar isso. Ursinho Pooh, A Páscoa de Guru, Walt Disney Pictures apresenta, versãozinha dublada. Mostrar aqui, ó, o selo holográfico do Mickey Feiticeiro. Ursinho Pooh, A Páscoa de Guru, apresentando 5 novas canções. Vamos ver se foca para que eu consiga ler. Ah, focou. Siga pelo Bosque dos 100 Acres em mais uma emocionante história com o Pooh e sua turma. Junte-se a eles em uma aventura de primavera que nos mostra a magia da estação e o verdadeiro significado da amizade. Num dia lindo de primavera, as abelhas saem para trabalhar, as flores mostram suas cores e Guru, Pooh e Tigrão estão prontos para brincar e se divertir. Entretanto, o coelho pede que todos fiquem em casa até que a limpeza esteja terminada. Na verdade, não é bem isso, gente. Não é que eles fiquem em casa. O coelho quer que eles façam a limpeza ao invés de comemorar a Páscoa. Essa sinopse aqui não está muito certa, não. Será que alguma coisa poderia fazer o coelho mudar de ideia? Sim, pois todo o amor e sabedoria de Guru mostram a ele que os dias especiais devem ser aproveitados. Com seus personagens prediletos, 5 canções inesquecíveis e lições maravilhosas sobre companheirismo. Ursinho Pooh, A Páscoa de Guru é uma história para ser assistida por toda a família. 65 minutos, 1 hora e pouquinho, um filminho curtinho. Dá para assistir aí com as crianças, ó. Fita azul, característica do último período do VHS, ó. Novamente o selo holográfico. E é isso, gente. Mais um filminho bonitinho aí a respeito da Páscoa. Nós vamos seguir conversando a respeito dos filminhos da Páscoa. E me digam aí, eu pedi no vídeo anterior dicas de filminhos da Páscoa que a gente pode conversar no formato VHS e vocês não me responderam, seus safados. Tá certo, gente? Então é isso, um beijo e até o próximo.